Fala, meus incríveis Crazy Talkers, galera. Vamos hoje falar sobre demonstrativos para apresentar pessoas e grupos. Na aula do Juan, né, a gente fala this is, that is, this is Juan, that is the customs agent, e por aí vai, né? A gente usa this is e that is para apresentar pessoas o tempo inteiro, tá? Então vamos falar sobre isso hoje, né? Então vimos this is e that is na aula. E é super comum, a única diferença é que usamos this is para falar sobre as pessoas que estão próximas, tá? Logo aqui do lado, aqui desse lado. This is, that, this is Juan, this is Juanita. Quando a gente está falando de pessoas que estão lá longe, ok? Aí usamos that is. Ou, a forma contraída, that. Oh, that's Jacob, the waiter. Lembra do Jacob, the waiter, da aula? Então, that's Jacob, the waiter. That's Letícia, the seating hostess. Né? No restaurante, a gente vê esses dois. Então, that's Jacob, that's Letícia, this is Juan, this is Juanita. Sempre falando dessa única diferença entre this is e that is. Vamos lá, vamos continuar. Então, temos aqui, quando a gente está falando de grupos, okay? Grupos é um pouco diferente. É um pouco menos comum falarmos em grupo usando those ou these, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre quando a gente está falando de pessoas que estão longe. Normalmente a gente fala those guys, ok? Those guys, aqueles meninos, ou those girls, aquelas meninas, are my friends, são meus amigos. Those guys are my friends. Claro que em português a gente falaria aqueles são meus amigos, né? Those guys. Em inglês falaríamos those guys. Aqueles são meus amigos. Those guys are my friends. E aí, aqueles são os amigos do Juan. Those guys are Juan's friends. Certo? É a coisa, right? Aí, quando a gente está falando novamente de pessoas próximas da gente, these guys are Juan's friends. Ou, estamos falando de um grupo e falando de cada uma das pessoas no grupo, a gente apresenta eles com this is, né? Então a gente fala assim, this is Jacob, this is Sam, this is Craig, and that, o cara mais longe, that's Johnny. Né? É isso. This is Jacob, this is Sam, this is Craig, and that's Johnny. Incrível, tá? Uma coisa cultural, tá? Um toque cultural é o seguinte, sempre apresente pessoas que estão na conversa, sempre, tá? Então, se você está numa festa, chega alguém para falar com você, não faça aquela coisa que é muito comum jovens aqui no Brasil fazerem, que é você conversar com a pessoa e deixar a pessoa que está contigo de fora. Não faça isso. Isso aí é considerado extremamente rude, tá? Aqui no Brasil pode até ser um pouco comum entre alguns círculos onde a pessoa conversa, a pessoa vai embora, e só depois que a pessoa vai embora, quem está contigo pergunta, quem era essa pessoa? Quem era? Me fala. Nananana. Sabe assim? Aí, isso aí não rola, tá? Isso aí, culturalmente, quando você está falando com nativos, isso aí é muito rude, tá? Você não deixa a pessoa de fora. Você fala assim, hi, John. Se o cara chega pra ti, o nome dele é John. Hi, John. This is my friend, Jacob, John. Fala pra nós. Aí você conversa, ok? Sempre apresente, senão é uma coisa extremamente rude. Tá bom? Galera, por hoje é isso. Beijo grande, abraço grande e a gente se vê. Bye bye.